Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Mais uma vez estamos juntos aqui, todos os dias às 6 horas da manhã, uma palavra de Deus para o seu coração. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal, torna um canal relevante, né? Faça um comentário, peça uma oração que eu estarei sempre orando por vocês. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 3, que diz assim, ó: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita validade naqueles dias. Não havia visão manifesta. Aleluia. Nós vemos que todos aqui sabem a história de Samuel, que Ana fez um voto a Deus, que se Deus desse um filho para ela, quando ela desmamasse ele, ela entregaria na casa de Deus para servir a Deus. Olha que voto, hein? Eu faço uma pergunta a você, você tem feito voto? Voto com Deus? Voto é assim. Primeiramente você fala assim: Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der essa causa ganha na justiça, que eu entrei, quando eu receber, eu vou dar uma oferta. Aí, Deus vai trabalhar para que essa causa na justiça venha a ser ganha e depois você faz o quê? Você cumpre o seu voto. Propósito é diferente. Primeiramente, vamos supor, você oferta, você fala assim: Senhor, eu estou dando uma oferta aqui digamos por de R$500. Um exemplo, irmão, estou dando uma oferta de R$500 porque eu quero essa causa na justiça ganha. Aí, também você está dando primeiramente, e Deus vai entrar com providência e vai te dar a vitória. Entendeu? Voto é você esperar em Deus e propósito é você já adiantar aquilo que você quer que seja feito, que seja ganho. Amém? Espero que você tenha atendido. Se não entendeu, você põe lá no comentário, depois a gente explica mais. Então, nós vemos aqui a história de Samuel, né? Samuel crescia na presença do Senhor. E a palavra de Deus naquela época não tinha visão, mas ela tinha muita validade. E Samuel aqui estava com quem? Estava com o profeta Eli. O profeta Eli. E se você continuar no capítulo 3, diz assim, ó, no versículo 2: E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. Né? Nós vemos aqui que Deus fala com Samuel. Samuel, e o que acontece? Samuel se levanta e vai nos aposentos de Eli e fala: eis-me aqui. E isso se sucede por 3 vezes, até que quando Samuel vai de novo: eis-me aqui, Eli, o que você quer de mim? Aí Eli entende que Deus está querendo falar com quem? Está querendo se revelar a Samuel. O que eu aprendo aqui, irmãos? Nós precisamos estar em conexão com Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de conselho você tem ouvido? Nós precisamos ouvir o que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos entender e compreender a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus está falando nessa manhã: acalma o teu coração, aquieta o teu coração. Deus vai dar vitória para você, meu amado irmão e minha amada irmã. Muitas vezes nós procuramos resposta através de pessoas. Nós procuramos resposta, nós não oramos a Deus, nós não buscamos a Deus, nós não falamos: Senhor, eu preciso disso, Senhor, me dá isso. Nós temos que fazer igual a Ana. Ana chegou e quem? O desejo de Ana era ter um filho, mas ela não chegou ao sacerdote e falou: não. Ela se dobrou o joelho ali no altar e o que ela fez? Clamou a Deus, pediu a Deus: Senhor, me ajuda. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu preciso de um filho. Eu preciso, e ela fez o que eu voto. A mesma coisa é você, meus amados irmãos. Você pode fazer um voto ao Senhor, mas você tem que cumprir.
E nós precisamos ouvir a voz de quem? De Deus, irmãos. Veja que Ana, quando levantou, ela já sentiu o quê? Com um semblante alegre. Irmão, nós precisamos. E nós vemos aqui que Samuel não conhecia a voz do Senhor, mas Eli já conhecia. Eli já sabia que Deus tinha um propósito com Samuel. E ele fala para Samuel, ó, quando você ouvir de novo, você vai falar, eis-me aqui. E é interessante que Deus chama novamente Samuel e conversa com Samuel. Veja lá, né? Veja lá, no versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi novamente a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Veja que Eli, muito tempo na presença do Senhor, já não estava entendendo que Deus queria falar com quem? Com Samuel. Pela terceira vez foi a qual, onde ele entendeu que Deus estava querendo falar com quem? Com Samuel. Com Samuel. Veja aí, ele fala aqui. Pois, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. E Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão os ambos ouvidos. Olha só, Deus está falando para Samuel que vai fazer algo diferente, aonde as pessoas vão começar a ouvir, porque o pessoal não estava mais acreditando na palavra, o pessoal não estava mais, como se diz, querendo ser guiado por Deus. E muitas vezes acontece na nossa vida, irmão, muitas vezes nós somos rebeldes diante do Senhor, muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Vá por esse caminho, não faça isso, cuidado com isso, e muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo e com licença da palavra nós nos lascamos, entramos em certa furada. Irmão, nós precisamos entender e ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, o que o Senhor quer? É para mim fazer esse negócio? É para mim entrar nesse relacionamento? É para mim continuar? Fala, Senhor, e Deus vai falar com você, meu irmão. Só que nós precisamos entender, porque muitas vezes, irmãos, nós não queremos ouvir o não de Deus. Ouvir o não de Deus não é fácil. Quando você quer uma coisa e Deus fala, não, não é isso que eu quero para você. E você tem que deixar. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Deus quer realmente se manifestar a você, que você possa entender a voz do Senhor. Então, tudo que você for fazer, amados irmãos, procure esperar e ouvir a voz do Senhor. E veja, e disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir tinirão ambos os ouvidos. E naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. Olha, Deus está o quê? Falando para Samuel, porque Eli foi avisado sobre os filhos dele, que estavam fazendo coisas erradas, ele não tomou uma posição. Então Eli já estava sendo o quê? Já estava sendo tirado de cena, e entrando quem? Entrando Samuel. Samuel sempre ouviu a voz do Senhor. Irmão, nós precisamos estar sempre ouvindo a voz do Senhor. Eli já era um homem idoso, era um homem gordo, era um homem a qual não estava mais, como se diz, trazendo a nação de Israel a palavra. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos estar dando ouvido ao Senhor e dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, que eu estou aqui, eis-me aqui, fala comigo, me dá direção, me ajuda, Senhor. E você vai ver, se você fizer isso daí, o Espírito Santo de Deus vai dar direção para você. E se você ler o capítulo, no outro dia, ele pergunta para Samuel o que Deus tinha falado com ele, Samuel conta tudo, e ele que faça a vontade do Senhor. Então, amados irmãos,
precisamos estar dando ouvido à voz do Senhor. Amém? Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar os teus filhos, que o Senhor venha colocar ouvidos espirituais, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então nos ajude, Espírito Santo, nos dá direção, ser conosco em tudo que nós formos fazer, pois assim nós pedimos e assim nós oramos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que esse mês venha ser um mês de vitória para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.